E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer e esse é o Logos Reis. E hoje eu vou falar sobre a novela Totalmente Demais e uma curiosidade sobre nomes, mas daqui a pouquinho. E aí gente, então, a novela Totalmente Demais é uma novela da faixa das 19 horas da Rede Globo. Ela passou entre os anos de 2015 e 2016 com reprise numa edição especial em 2020 e conta a história da Elisa de Assis, essa menina aí, ó, vivida pela Marina Rui Barbosa. Para quem não sabe qual é a novela, é essa novela aí, ó. E eu vou ter que dizer uma coisa pra vocês, gente, uma curiosidade minha, tá? Eu adoro dois personagens que não são principais, que estão no núcleo secundário da novela, vamos dizer assim, mas ganharam a cena. Um deles é o Max e a outra é a Cassandra. O Max é esse aí, ó. Ele adora cantar a musiquinha Totalmente Demais. Então, quando ele aparece em cena, uma das coisas que ele faz é falar em forma de cantoria, ou cantando. E uma das coisas que ele gosta de cantar é a própria música Totalmente Demais. Eu acho muito legal. E a Cassandra é uma menina aspirante a modelo que lá pelas tantas da novela finalmente consegue, digamos assim, realizar o grande sonho dela. E uma coisa que eu adoro que ela faz é... Bom, gente, e curiosidades à parte sobre as minhas preferências, tá? Vamos ao que interessa. O roteiro da novela conta o seguinte: a Elisa de Assis, vive em Campo Claro, uma cidade do interior do Rio de Janeiro, que é fictícia, onde ela vive com a sua mãe, a Gilda, dois irmãos menores e o padrasto Dino. Ela não se dá muito bem com esse padrasto dela, porque o padrasto dela é bastante violento e tem um olhar um pouco malicioso para ela, vamos colocar desse modo, tá? O que acontece? Num belo dia, o Dino tenta ser um pouco mais agressivo do que o habitual. E a Elisa, aproveitando a oportunidade, foge junto com o dinheiro que ela ganhou da mãe dela, né? Porque na realidade eles têm um bar e é a partir da renda, ou um pouco de renda desse bar, que ela consegue o dinheiro para fugir. Claro que pego pela mãe dela, tá? Ela pega carona pro Rio de Janeiro com um caminhoneiro. Chegando ao Rio de Janeiro, ela não conhece nada, ela não conhece ninguém, ela não sabe de nada. E mais, embora sendo do interior, é uma menina muito guerreira, não é nada ingênua, muito pelo contrário, é bem batalhadora e é bem respondona, vamos colocar desse modo. Lá pelas tantas, ela conhece um empresário das ruas, o Jonatas, que se torna amigo dela e depois mais do que amigo, né? Ele se diz empresário das ruas, ele vende balas, ele ensina ela uma profissão, vender flores, mas a Elisa, digamos assim, é um pouquinho desconfiada, um pouco emburrada. No início ela não se dá tão bem nessa profissão, né? Nessa forma de ganhar dinheiro, vamos colocar assim, que ela não vê como uma profissão, que eu quero colocar. E num belo dia ela chega num restaurante, porque ela vende as flores em restaurantes, né? Em outro núcleo da novela nós temos o Arthur, que é vivido pelo Fábio Assunção, que é dono de da Excalibur, que é uma agência de modelos, e mais a Juliana Paz, que é a Carol Castilho, que é a editora-chefe de uma revista, a revista Totalmente Demais. Eles estão conversando nesse restaurante, estão almoçando e conversando sobre um novo concurso, a Garota Totalmente Demais, que seria um concurso para uma empresa, a Bastille, tá? Realizada pelo Humberto Martins, que seria o Germano, e mais a Lili, que é vivida pela Viviane Pasmanter. Esse concurso é para eleger
a garota que é a garota do lado, ou seja, a garota que tem uma beleza comum, que não se destaca tanto, mas que ao mesmo tempo poderia ser modelo. E bem na hora que a Elisa está chegando para oferecer as flores, o Arthur está discutindo com a Carolina sobre esse concurso, né? E como eles gostavam muito de apostar um com o outro, na verdade eles estão assim, eles têm uma fé um com o outro há muitos anos, mas na verdade não são namorados, enfim, tem uma relação meio estranha ali entre os dois, né? No mínimo excêntrica. Mas o que eles gostam de fazer mesmo é apostar um com o outro. Mas eles apostam coisas, sempre coisas menores, garrafa de vinhos, almoços, jantas, coisas assim. Só que para esse concurso, eles acabaram apostando mais alto. Por quê? Porque o Arthur, sendo dono dessa agência, né, ele disse a Carol que ele poderia transformar qualquer menina na garota totalmente demais. Eis que chega a Elisa para vender flores e ele diz que, inclusive, a Elisa ele poderia transformar na garota totalmente demais. Claro que a Carol dá risada, ela acaba sendo grosseira com a Elisa. A Elisa, que não deixa barato, né, joga as flores, sai correndo, faz toda uma cena, no caso, né, com razão, porque na realidade ela foi ofendida. O Arthur tenta ir atrás dela, mas não consegue nem mesmo nada do rastro dela, e aí a aposta acaba sendo alta. Por quê? Porque o Arthur fica com aquela adrenalina mil de querer transformar aquela garota, né, aquela menina florista, na garota totalmente demais, e a Carol Castilho também. Aí eles apostam que a Carol Castilho, o emprego dela como editora-chefe da revista Totalmente Demais, e o Arthur, a própria agência. Gente, aí a novela, boa parte da novela, mais da metade da novela, gira em torno desse concurso. Porque embora que eles assinassem um contrato para que não houvesse nenhum tipo de trapaça, a Carolina faz de tudo para que a Elisa não vença as etapas e, enfim, vença o concurso, né? Mas tudo em vão. Porque finalmente a Elisa consegue ser a garota totalmente demais. Pessoal, uma coisa bem interessante na novela é que eu vejo como uma espécie assim de uma analogia da Totalmente Demais, né? Uma espécie de analogia com a história da Cinderela, onde a Elisa seria a própria Cinderela, o Arthur faz o papel do padrinho dela, né? E a Carol Castilho seria a madrasta. Mas as semelhanças param por aí, certo? O que eu gostaria de falar para vocês mesmo agora é sobre a questão dos nomes. Porque a Elisa, durante toda a novela, é chamada de vários nomes, não só pelo seu próprio nome, Elisa. E por que isso acontece? Ou melhor, que curiosidade a gente pode tirar desses nomes? Bom, o que eu queria trazer para vocês sobre os nomes? Sob o ponto de vista da filosofia e da lógica também, os nomes dão noção de significado. E no caso da Elisa, ela é chamada de vários nomes, vários apelidos. Mendiga, Ruivinha e Garota Totalmente Demais, fora de Elisa. Cada nome desses traz para ela, traz para o próprio sujeito, Elisa, né, o indivíduo Elisa, uma noção de significado. Mas essa noção de significado tem a ver com o contexto que ela está inserida. Por exemplo, ela é chamada de Ruivinha pelo Jonatas. Por quê? Porque o Jonatas, quando a vê pela primeira vez, já é amor à primeira vista, olha a cor dos cabelos dela, que é ruivo, e já começa a chamá-la carinhosamente de Ruivinha. Ela é chamada de mendiga pela personagem da Cassandra, que é uma das que eu gosto, que eu falei para vocês, porque ela passa uma noite na frente do Flor do Lácio, que é o bar do pai da Cassandra, no início da novela, né, do Hugo. Ela é chamada de Garota Totalmente Demais quando ela finalmente vence o concurso. Ela é chamada de Elisa de Assis cada eliminatória que é colocada, que é dita do concurso, e finalmente quando ela vence o primeiro lugar. O que eu quero dizer para vocês com isso?
Cada nome que ela é chamada, ou apelido, que a gente pode colocar desse modo, dá uma noção de informação e conhecimento sobre ela que algumas pessoas poderiam conhecer e outras pessoas poderiam desconhecer. Mas isso tem a ver com o contexto que ela está inserida. O contexto do Jonatas, o contexto em relação a ela, que o conhecimento com ela em relação a Cassandra, o contexto que ela está inserida no concurso, enfim. E para nós compreendermos cada contexto que ela está inserida e cada nome que ela é chamada, cada apelido que ela tem, só vendo a novela como um todo. Porque senão não tem como a gente saber. E então é isso, gente. Hoje eu queria trazer para vocês a ideia de significado que pode ser dita a partir do nome ou apelido e que, de acordo com o filósofo chamado Frege, lógico, matemático e filósofo, é a ideia de sentido, que dá informação sobre o indivíduo, a pessoa, o objeto que a gente está tratando. Por hoje é isso, então. Bye!